E sejam todos bem-vindos a mais um podcast Manifesta, que é um programa que eu dedico a vocês para trazer pessoas, alunos meus do Manifesta 21 e contar a experiência que eles tiveram dentro desse treinamento. Eu vou chamar hoje aqui a querida Jaci, tô mandando aqui para ela o convite, só um momento. Aqui, Jaci, e já já ela vai entrar. Eu queria muito fazer essa entrevista com ela, porque ela é uma aluna bem assim, diferente das outras. E vai ser legal ter essa experiência aqui. Jaci, querida, tem uma câmerazinha? Pede pra subir, por favor, que eu vou te aceitar aqui. Aê, vamos lá. Já te aceitei aqui, tá? Ai, que linda! Ah, Jaci, querida, seja muito bem-vinda. Que prazer ter você aqui. obrigada, Jimmy. Bom dia a todos. É um prazer poder fazer, tá dando esse relato, essa contribuição. Muito obrigada também pelo convite. Disponha. E você sabe que eu queria muito entrevistar você, né? Você é uma aluna que eu estava fazendo muita questão de entrevistar por conta do seu comportamento no Manifesta, que foi bem diferente das outras meninas, né? As meninas, a maioria, sempre está ali todos os dias E, nos encontros, nos encontros, né? E tudo mais, e você estava um pouquinho mais distante, mas mesmo assim você recebeu toda essa energia. E que legal. Então, vamos começar aqui do começo, né? Vamos lá, vamos. Jaci. Como é que você me conheceu? Que história foi essa aí? Não foi assim incrível, né? E mais uma vez eu atribuo, né, os entrelaçamentos do universo, porque eu estava no YouTube, assim, vendo vídeos aleatórios, e de repente o YouTube sugeriu um vídeo teu em que você está fazendo justamente isso. Você estava fazendo uma entrevista, né, com uma aluna, e aí ela dando um depoimento e falando, né, das manifestações. E eu achei, nossa, sabe o que é aquela coisa assim de empatia imediata? E eu disse, eu vou dar uma olhadinha. E fui lá, né, no seu canal e vi os vídeos teu. E aí fui fuçando. Por coincidência, você estava fechando uma turma naquele dia, né, do Manifesta 21. Aí eu disse, ah, eu vou entrar. Eu gostei tanto dela e eu, assim, eu acredito muito no que ela tá colocando aqui. Aí peguei e entrei, né? E aí, sabe o que é, assim, muito atarefada, porque eu estava cheia de outros compromissos para estar fazendo no período, mas eu disse, mas eu vou fazer e vou seguir aqui. E assim, eu só tive resultados maravilhosos durante esse processo. Que legal. E você lembra quem foi a pessoa que você assistiu a entrevista? Será que foi Silvia? Não, acho que foi uma menina chamada Gina. Ah, Gina, parece alguma coisa. Gi Vidal. Gi Vidal, Gisele Digital, Vidal. foi. Foi. Ah, a E Gi é assim, eu muito legal. identifiquei muito com o que ela estava colocando. Eu vi assim, ela é uma pessoa assim que é mais ou menos da minha idade e tal, e ela teve resultados assim muito parecidos daquilo que eu estava desejando. Então, assim, eu tive muita, ela nos demonstrou assim muita fé naquilo que você estava colocando, né? Aí eu disse, poxa, eu vou entrar aqui para ver. E a partir desse Ai, momento eu passei a te seguir. entendi. E aí, como é que foi para você? Eu lembro, gente, ó, só para vocês terem uma ideia, vocês que não estão sabendo. A dona Jaci, ela me conheceu no dia que eu ia fechar as inscrições. E Foi. ela entrou, tipo assim, 6 horas da tarde, 7 horas da noite eu encerrei. Foi mais ou menos assim. E ela nem Foi. sabia disso. Então, realmente, É ela tinha que estar lá, né? Como pode melhorar. verdade. E aí você entrou, e como é que foi? Você achava que ia ser assim um pouquinho mais trabalhoso essa questão de fazer a lista? Como é que você entrou lá, viu a estrutura da lista, viu o primeiro módulo? Qual foi o seu primeiro impacto? Bem, no primeiro momento, quando você solicita que a gente faça os itens da lista livremente e que fizesse o máximo, aí você diz, é uma exigência que faça mais de 20, né? Aí eu disse, mas será que eu vou ter esse tanto de desejo? Porque normalmente a gente quer manifestar
2, no máximo 3, e aí fica com aquela preocupação. Se eu colocar esse tanto, eu não vou conseguir, porque vai ter a diversidade de foco, pode não potencializar. Eu fiquei assim, meio na dúvida, disse, mas vou seguir. Ela está colocando para a gente fazer isso. E aí eu fiz a primeira lista. E eu fiz, inclusive, assim, numerando, né? Porque eu queria fazer justamente os 20. Só que eu me empolguei. Aí fui fazendo. E quando eu defendo, eu já estava com 30. Eu disse, meu Deus. Eu disse, reforçou muito mais essa característica, assim, de alguém que sonha mesmo e que vai atrás, né? Mas, assim, eu de imediato, eu fiz uma lista que contemplei 30 itens, né? Mas, assim, os itens, ele não tinha, só tinha a primeira estrutura, né? Tenho na minha vida hoje, mas porque seguindo as orientações suas. Só que, assim, eu acabei, em alguns itens, eu colocava muitas coisas que dava para ser desmembradas em mais. Então, aí nós tivemos aquela primeira análise de lista, né? E assim, eu vou te contar, depois daquele nosso bate-papo, onde você realizou os processos e tudo, e deu assim aquela orientação, como é que eu deveria desmembrar, porque eu acabava colocando em um único item 2, 3 coisas, né? E aí você fica, mas como a gente vai detectar, inclusive, que se a gente alcançou isso? Porque a gente pode alcançar uma parte, outra não e tal. Aí eu disse, tem lógica. Aí só que eu tive foi que peneirar. Eu fui fazer isso, desmembrar esses itens para fazer com que eles ficassem mais possíveis, inclusive de serem observados se estavam sendo concretizados ou não. Mas eu também acabei reduzindo. Eu falei, não, isso aqui tá demais, que aí vai ficar, em vez de ficar uns 20 ou 30, vai ficar em 50 e tantos. Então eu também tive que peneirar isso. Mas assim, eu acredito que aquela análise pessoal que você faz com a gente, ela é uma contribuição fora de série. Não só pelos processos que você realiza com a gente, mas principalmente as orientações que você acaba passando, né? E outro detalhe, quando a lista com as sugestões veio, eu fui analisar e muito daquilo que eu já tinha colocado aparecia lá na lista. Só que ele não aparecia de uma forma assim tão bem estruturada, clara, né? Então aí eu só O fiz PDF, você o fala? Ah, PDF. tá. Nossa, Gente, para quem é de fora, que não sabe ainda, deixa eu só explicar. Eu dou um PDF para os meus alunos com mais de 50 sugestões de itens. Então, quem acha assim, Dini, eu não vou conseguir colocar 20, cara, com esse PDF você vai conseguir. E a Jaci está falando que ela aproveitou muita coisa desse PDF porque muito. ele estava muito bem estruturado. E assim a gente acaba estruturando muito melhor os itens, né, da lista. Então, assim, eu consegui manifestar várias coisas, né, que estavam colocadas lá. E uma outra característica assim que eu achei muito bacana é porque mesmo não podendo participar, né, presencialmente, você disponibilizava as gravações, né, lá no ambiente, na plataforma. E quando eu entrava lá, eu conseguia pegar e acompanhar. Então, eu fazia o meu horário, porque é como você falou, eu disse, nem sempre eu posso estar presente. Então, assim, teve vários momentos em que eu não podia estar presente nos encontros semanais, mas eu tinha a possibilidade de retomar isso quando eu via as gravações. E aí isso fazia com que eu não me perdesse, né, em relação àquilo que estava sendo discutido e conseguisse estar acompanhando os módulos, né? Uhum. Foi muito bacana. Que ótimo, Joyce. Para quem está de fora, ó, a gente faz encontros semanais para fazer leitura de lista e para fazer resumo de módulo, porque nas semanas eu vou liberando os módulos. E aí, tem pessoas que não conseguem estar presentes. E a dona Joci, ela praticamente não conseguiu estar presente. Ela fez a primeira reunião, que foi a de abertura da energia do desafio, e ela participou da última reunião. E assim, eu fico cobrando, tá, gente? Eu super vou lá no privado. Oi, você tá fazendo? Oi, tá tudo certo? Eu fico dando esse suporte, né? E ela falava que estava tudo bem. Quando ela participou da última reunião, que ela falou que ela manifestou um monte de coisas, que foi muito legal para ela, eu falei, gente, eu escolho fazer uma entrevista com ela, porque realmente tem pessoas que têm essa questão, né? Ah, se eu não vou conseguir participar, então, assim, das reuniões, então eu nem vou fazer esse treinamento, não é para mim. Não, gente, ela aproveitou o que ela podia, por isso que eu fiz tanta questão, assim, de entrevistá-la. E
E aí você assistia o gravado, né? Que eu deixo gravado para os alunos, e você sanava ali as suas dúvidas, era contribuição. Muito. Então, assim, o que fez com que eu também tivesse assim, aquela persistência de estar colocando o tempo todo em dia a lista, era justamente assim, eu sabia que a qualquer momento você ia colocar lá. E a sua lista? Porque a gente tem que pegar, né, e mudar a cópia da lista diariamente, colocando, né, energia na matéria. Então, quando Dini já perguntava, e aí, Jaci, como você está? Eu estava com a minha lista em dia, porque eu acabei criando o hábito de todos os dias pela manhã sentar, colocar um mantra, uma música assim que me inspirasse, né? E que também não tirasse a minha atenção da lista que eu estava desenvolvendo. Então, assim, eu me concentrava e ficava tentando mobilizar aquele sentimento de gratidão, de como se eu já estivesse, assim, alcançando, né, aquilo que estava sendo colocado. E aí, no primeiro momento, eu pegava um horário em que eu pudesse, assim, fazer todos os itens de uma vez. Não para fazer uma coisa, parar e mobilizar para outra. Então, eu já avisava até a menina que trabalha lá comigo, eu dizia a ela, eu disse, no momento que eu estiver fazendo essa atividade, eu preciso de concentração total. Porque eu procurava, nesse momento, assim, centrar não só a minha atenção naquilo que eu estava fazendo, mas procurando mobilizar o sentimento de gratidão, de que aquilo já estava acontecendo comigo, né? Então, assim, nossa, foi. Eu tive muitas realizações a partir disso. Então, assim, o curso foi uma contribuição significativa na minha vida. Você pode ter certeza disso. Ai, que legal! E você teve essa sensação de que você era uma com a sua lista, você estava vivendo a sua Sim, lista? sim. Aí, engraçado, né? É que quando a gente teve um dos módulos, né, que eu participei, que aí disse, não, nós vamos dar um nome, né, para o nosso caderninho. Eu peguei um caderno que é bem grosso, não sei se dá para ver, né, bem grosso, e aí eu fui coloquei o meu nome, Manifesta 21, e a data de início, dia 13/6 e tal. E aí eu me dediquei só a escrever, para você ter uma ideia, que ele é grosso, mas eu já estou para mais da metade do caderno, fazendo mesmo. Diariamente eu paro. Eu seja onde for, eu faço questão de estar levando. Eu disse, mas ele é tão grosso para estar carregando, mas ele vai. E aí, assim, eu peguei tão hábito de fazer isso, que a primeira coisa, quando eu acordo, eu já fico, que hora eu vou fazer hoje o meu caderno? Então, assim, se eu sei que eu vou ter um dia sobrecarregado, eu já faço no primeiro momento. Na hora que eu abro o olho ali, eu faço as minhas orações, mas aí eu já pego o caderno para poder já estar fazendo isso. Aí no dia que a gente estava fazendo um encontro, que aí, de, não, nós vamos dar agora um nome, né, para o nosso caderno e tal. E aí buscando na intuição. E eu disse, meu Deus, como que eu vou conseguir agora achar esse nome? E eu fiquei. É porque assim, eu escolhi rosinha, eu faço com canetas coloridas, todos os dias eu faço questão de não repetir a caneta, de buscar uma caneta diferente e tal. E aí, o que aconteceu? Só me vinha nome de homem. E eu disse, não é possível que o meu caderno seja masculino, porque eu pus ele todo no rosinha, todo naquela coisa de fifi, e só me vinha nome de homem. E aí, no final, né, eu disse, mas será que é mesmo? Será que é Samuel? Que só me vinha esse nome, né? E aí acabou ficando Samu. Eu disse, eu vou chamar muito mais de Samu, que fica uma coisa assim, que não fica nem tão masculina, feminina. Mas o nome que me veio foi Samuel, né? Em relação à atividade que a gente desenvolveu. E aí, só que aí eu me acusei de ficar chamando ele de Samuel. Aí eu fico, não, vamos, Samu, vamos fazer, porque aí não fica uma coisa tão masculina e nem tão feminina. Mas assim, é, muitas das questões dos itens, né, que foram colocados desde do primeiro, porque eu acabei fazendo os dois, né, eu não fiz só um, acabei entrando de novo para a nova turma. Então, no primeiro, eu consegui fazer, assim, eu mantive fixo, assim, 12 itens que não mudavam. Ah, Porque alguns isso itens... que eu ia te perguntar. A sua lista foi mudando com o tempo? Você foi amadurecendo ela? Como é que foi? E era engraçado,
porque era muito em função daquilo que eu estava vivendo no momento, né? Então, de acordo com aquilo que eu estava vivendo no momento, que eu estava assim desejando, almejando, eu acabava acrescentando itens, suprimindo outros, né? Mas aqueles itens, assim, 12, eles acabaram permanecendo. E foram justamente esses e que foram, durante o dia, que eu acabava me lembrando deles. Então, por exemplo, a questão dos hábitos de alimentação saudável, né? Que eu tenho na minha vida hoje, né? Hábitos de alimentação saudável. Aí eu estava observando, sempre que eu ia dar aquela escapada para poder fugir dessa questão, eu acabava me lembrando, né, do item da lista e eu acabava me policiando em relação a isso. Eu disse, poxa, eu tô querendo uma comunicação linda e profunda com o meu corpo, então eu vou ouvir ele. Não? Então, assim, eu tinha hora que eu dava umas escapadas, não tinha jeito, né? Mas, assim, na maioria das vezes, funciona muito também como, assim, como aquele estalo, aquele de que a gente também precisa se policiar para que isso aconteça da melhor forma possível, né? Para que acabe se manifestando. Então, funciona principalmente como um alerta para o nosso comportamento, para o dia a dia, né? Para a gente estar Sim. adaptando isso. A lista ela também trabalha a gente com uma reprogramação, Uma reprogramação. porque a gente vai colocando ali tudo que a gente quer e todos os dias a gente vai internalizando isso, a gente vai colocando energia na matéria, literalmente. É tudo que está em nós, a gente coloca ali na matéria, a gente lembra dos itens. A gente fala assim, opa, é isso, parece que a nossa lista fala com a gente. Isso é muito legal. Pode falar. Muito. Não, eu ia colocando com relação assim, aquilo que é verdadeiro para a gente também. Porque observe, você apresenta aquela lista com aquela quantidade enorme, né, de sugestões e tudo. E eu analisei e eu, por mim, colocava tudo aquilo. Mas quando você vai escrever, você sente aquela necessidade de colocar aquilo que realmente está te tocando, aquilo que é verdadeiro para você, né? Então, você também faz esse processo. E assim, eu observei que naquilo que era, assim, que me tocava, que realmente era verdadeiro, que era aquilo que eu estava querendo mesmo, né? Eu eu não precisava lembrar de nada, eu simplesmente já ia fazer sentando e isso já ia aparecendo normalmente na lista, né? Mesmo seguindo aquela Uhum. ordem, né? Colocar Sim, primeiro questões materiais, sim, ir aprofundando para a enfim, questão, para os outros itens, né? sim. Mas assim, eu colocava isso como parâmetro para mim poder desenvolver a lista. Mas, assim, mesmo sem olhar esses parâmetros, eu já ia desenvolvendo naturalmente e buscava justamente esses itens que era aquilo que era verdadeiro para mim, que realmente estava me tocando, que não era apenas uma questão assim de passar o tempo, de relaxar, né? Porque também serve para isso, gente. Sim. É muito legal que a lista também é um processo de autoconhecimento. A gente vai tirando da nossa vida o que não faz sentido E e às vezes a gente acha que aquilo é importantíssimo para nossa vida. Só que em 2 dias de lista, 3 dias de lista, você fala, gente, isso daqui não combina mais comigo, não tem nada a ver. E você verdade. tira da sua lista. E é muito legal esse processo de amadurecimento da lista. Eu vou voltar E aqui para ver se eu acho um item em relação a tá. isso, porque eu me lembro que eu tinha colocado alguns itens logo no início e que depois eu fui vendo, mas isso aqui não é isso aqui que tá me batendo, não é isso que eu quero. Apesar de que teve outro também, né? Logo no início eu tinha colocado, né, que eu queria um apartamento, né? Aí eu fui, coloquei, tenho na minha vida hoje um apartamento e tal, em Salvador. Aí depois, à medida que eu fui fazendo, eu disse, será isso mesmo que eu quero? Eu quero um apartamento em Salvador. Aí eu disse, não, minha vida tá tão gostosa aqui onde eu tô e tal. Por que isso? Eu já tenho onde ficar em Salvador, fico com minha filha e tal. Então, assim, disse, eu acho que eu não quero isso, não. E aí acabei eliminando isso, né? Quando foi depois, eu acho que foi no encerramento do primeiro, né? E aí que a colega, né, colocou a questão do apartamento, né? Não sei se você lembra. Aí eu disse, Aham. poxa, mas eu quero um apartamento, mas não é um apartamento para mim estar morando, é porque eu quero um apartamento para mim, por exemplo, para alugar, né? Então, assim, eu volto isso para mim, isso é verdadeiro para mim. Então, assim, é, os itens da lista, eles têm que ser verdadeiros para você e também coerentes com aquele momento que você está vivendo.
Porque também não adianta você colocar coisas só porque também a colega estava colocando, só porque foi sugestão e tal. Mas é aquilo que realmente vai te tocar. Isso é importante para mim realmente. Eu tenho outras coisas que é muito mais importante, que vai me tocar profundamente e que é muito mais interessante nesse momento de estar alcançando, né? Então, assim, Sim. também foi uma outra questão que me tocou profundamente. A outra questão foi em relação ao reiki. Eu não sei se você lembra. Lembro. E aí, assim, eu tava com tanta vontade, né, de fazer o curso de reiki, mas eu não tinha nenhuma ideia de quem procurar, nem nada. E também ainda não tinha tido tempo de ir atrás. Aí eu fui e coloquei. Tenho da minha vida hoje a realização do curso de reiki. E, nossa, eu acho que não foi uma semana, de repente, nessas minhas visitas, né, no YouTube, me apareceu um grupo. E aí eu disse, é isso que eu quero aqui. E aí lá vou eu de novo fazer o curso de reiki. E assim, eu nem me toquei que eu estava realizando, né? Que eu estava manifestando mais um item que tinha colocado na lista, né? E aí eu disse, olha, é mais um item que eu estou manifestando. Quer dizer assim, eu tive vários, não foi nenhum, nem dois, não. Eu tive, é porque assim, é muito difícil para a gente estar expondo tudo, né? Sim. Que a gente. Mas várias questões, vários itens que eu coloquei na minha lista e eu consegui manifestar. Uhum. E Eu queria te perguntar, no seu primeiro ciclo, que você entrou no 3.0, né? No seu primeiro ciclo, você quer contar pra gente, você pode contar, né, algumas coisas que você manifestou, que você se sentir confortável, é claro? posso sim. Bem, um dos itens que eu manifestei foi dinheiro inesperado, né? Foi, nossa, mas foi muito bacana. Então, assim, eu tinha colocado, foi o primeiro item que eu tinha colocado, né? E deixa eu contar uma coisa para todos vocês. Vocês sabiam que a Jaci, ela não gostava desse termo? Ai, dinheiro inesperado. Que coisa esquisita. Eu falei, Jaci, é inesperado. Você tá passando na rua e você achar dinheiro. É você, sei lá, acontecer qualquer coisa e o dinheiro aparecer de uma forma que você não esperava. Adivinha só? Ela manifestou dinheiro inesperado. Não foi pouco, não. Como pode melhorar? E eu ainda tinha colocado um valor. Aí você disse, não, deixa aberto, coloca o dinheiro inesperado, né? Porque eu tinha colocado o valor. E, nossa, olha, foi uma emoção tão grande quando eu recebi esse dinheiro inesperado, né? Na verdade, foram 9.000 reais que eu consegui manifestar, né? E eu fiquei encantada. E eu disse, Dini, eu corri para compartilhar. Dini, eu manifestei. Eu fiquei muito, muito, muito emocionada, né? E o engraçado é porque, assim, eu já tinha manifestado o curso, eu já tinha manifestado outras coisas, mas eu ainda não tinha. Assim, eu não sei, eu estava fazendo, mas eu não estava atribuindo que era em função da lista. Quando eu manifestei o dinheiro, eu disse, Dini, funciona muito, né? Eu consegui manifestar. E um valor assim que foi expressivo, né, para mim, e foi realmente inesperado. Aí eu disse, não tiro mais esse item da minha lista. Deixa lá. Sem preconceitos com esse termo. Então, assim, eu manifestei o curso do Reiki, eu manifestei esses 9.000 reais, eu manifestei o carro, né? Eu tava No seu primeiro ciclo, né? no primeiro ciclo. Foi no primeiro ciclo que E, eu manifestei. e Eu, em quanto tempo você teve a sua primeira manifestação, Jaci? eu acho que foi na terceira semana. Foi a partir Não, da terceira semana que eu não, foi na primeira semana, no terceiro dia, que você manifestou o carro, lembra? carro inclusive, assim, eu não pude participar da reunião porque eu tive que ir a Salvador para poder ir buscar o carro. Aí eu decidi, eu manifestei o carro que eu tinha colocado, né? Então No foi, terceiro dia da primeira vez. Nossa, foi incrível. você não vai participar da reunião hoje, Dini, parece que o carro saiu. Foi isso mesmo, que foi no dia 16 de julho. Foi no terceiro dia. O carro, que foi o primeiro. Aí depois teve o curso. Depois teve o dinheiro, os 9.000 reais. A renda também, né? Essa eu não vou falar, não. Eu só vou dizer, Aham. eu consegui manifestar a renda, né? Porque eu coloquei, tenho na minha vida hoje uma renda tal, né? E aí
quando eu tô fazendo lá o controle e tal, que eu disse, gente, é a renda que eu coloquei lá. E eu ainda coloquei da desconfiada. Gente, será que vai dar isso, né? Porque esse valor que eu tô pedindo aqui, eu não sei se vai dar certo. E aí, no primeiro ciclo ainda, eu já consegui fechar a questão da renda também. Então, teve mais uma coisa, né? Eu não tô lembrando o que que foi. Eu Deixa eu olhar. acho que foi a questão de terreno, a venda de lote, alguma coisa assim. Sim. Eu também fui coloquei, né, que eu queria fechar o fechamento de dois terrenos, né, que eu tinha colocado, que eu tenho um loteamento, né, e aí eu estava querendo fechar a venda de dois terrenos que estava com certa dificuldade. E aí, o que que aconteceu? Eu, quando já estava assim, no final do primeiro ciclo, eu fui e recebi, né, uma mensagem de uma pessoa que estava passando por lá, e aí fui conversou com meu irmão, então ele comprou o terreno e aí, não satisfeito, ele foi e ainda botou o cunhado dele para poder comprar. Quer dizer, os dois terrenos que eu tinha colocado, né, lá como manifestação, eu consegui vender os dois terrenos também. Também foi outra manifestação ainda no primeiro. No segundo, eu acho que eu tô colocando, assim, muito mais coisas, né? Mas Que você decidiu entrar de novo? Porque assim, gente, ela participou da turma 3 e eu falei, gente, se vocês quiserem participar da turma 4, fazer um novo ciclo, porque o Manifesta 21 é um ciclo de 21 dias, que tem uma abertura da energia e tem um encerramento da energia. E aí, de pronto, ela falou, eu escolho participar de novo. Por que que você escolheu? acho que por causa do sucesso, né? Que eu estava tendo no primeiro. Então eu fiquei tão empolgada. E assim, eu amei de verdade fazer, sabe? O momento de fazer a lista de manifestações, ela se tornou para mim um hábito assim gostoso, é um ritual gostoso. Eu consegui converter isso no momento assim em que eu e os meus desejos, os meus sonhos, aquilo que eu estou pretendendo, sabe? E assim, é como se fosse estabelecendo uma conexão maior com a minha própria espiritualidade. Então, assim, foi muito bacana ter construído isso. Que É claro, legal. tem os conteúdos que também, assim, é muito bacana para a gente estar vendo, principalmente você trabalhar a questão das crenças. Frequentemente você se pega e diz, poxa, olha, eu trabalhei essa crença e eu ainda estou aqui, né? Então, assim, tem todo um trabalho de eliminação das crenças. Você trabalha com a gente os processos. Eu amo seus processos, viu? Os processos que ela faz com a gente individual e nos grupos. É muito bacana. Eu acho que foi junto de tudo isso, viu? Que acabou fazendo com que eu conhecesse. Não, eu quero continuar. E pena que acabou, né? Agora eu tô tão atrás. A gente fez o encerramento ontem, como pode melhorar. Mas e aí, nesse segundo ciclo você manifestou também? Nesse segundo ciclo, deixa eu olhar aqui. Eu não observei, não, ainda não. Dá uma mostradinha na sua lista aí pra gente. Oh. Caderninho. Não precisa mostrar os itens, não, mas só, tipo assim, ó, aqui, ó, meu caderninho. O Primeiro, Samuel. caneta verde um dia, aí Samuel. azul, no outro dia vermelho. Ó, Que legal. aí, aqui foi, por exemplo, esse dia aqui, dia 21/7, foi um dia que nós tivemos uma análise, né? E aí eu tinha colocado, né? Tenho na minha vida hoje, né? Que foi o dia que a gente discutiu sobre o dinheiro inesperado. Eu disse, imagine, eu não acho que seja inesperado, porque eu fico aguardando. Aí você disse, vamos colocar e tal. Aí eu tinha mudado, né, para extra. Aí você disse, por que você não coloca os dois, o dinheiro extra e o inesperado? Ah, ontem eu também ganhei um dinheiro extra, tá vendo? Aí, ó. Agora que você falou que eu me lembrei também. Assim, por exemplo, eu teve alguns itens que eu coloquei aqui. Tenho na minha vida hoje os móveis planejados e lindos, né? Da minha cozinha, que está muito prática e organizada. Assim, na estrutura que Dini dá pra gente, ela não coloca tantos adjetivos em relação àquilo. Mas eu acho tão gostoso eu colocar, é como se eu tivesse assim, Importante. carregando, né, aquilo. Então, assim, eu não falei dos móveis da cozinha,
Mas assim, praticamente eu já fechei com o rapaz, né? Já acertei o pagamento e tudo. Então, eu não coloquei ainda como está feito, mas é praticamente já está bem encaminhado, né? Eu já fechei mesmo, né? Então, assim, deixa eu ver aqui outro dia. E esse dia aí a gente conseguiu separar, a criar outro, né? Deixa eu ver aqui outra. É porque tem tanta coisa, gente, nessa lista que você não tem nem ideia. Tá pretinho já, tá vendo? E assim, é muito. Eu tenho um amor grande por essas minhas listas que vocês não têm ideia. E na questão, assim, toda vez eu respiro profundamente, aí eu coloco, nossa, como eu estou muito feliz hoje, né? E profundamente agradecida, pois tenho na minha vida hoje. Aí eu tentei aplicar isso. E assim, é um momento gostoso de realizar. E assim, gente, nesse segundo ciclo que a gente fez aqui, a turma 4.0, a gente fez um exercício que eu inseri e que vai ficar para as outras turmas também, que é para a gente se conectar com o caderno, para saber o nome do caderno, que ela falou que foi engraçado, né, que veio o nome masculino, e as características do caderno dela é totalmente feminina. E um detalhe, não é a gente que dá nome para o nosso caderno, é a gente ouvir o nome que ele traz. Ele traz um nome, ele traz uma energia e a gente se conecta com isso que ele traz. E aí a gente pede para ele, me lembra de fazer a lista, né? A gente faz também essa conexão para o caderno nos lembrar de fazer a lista, para o caderno nos lembrar dos itens que são importantes para nós. Por isso que você está nesse engajamento aí muito legal, né? Com o seu caderno, com a sua lista, né? Ah, Dini, outra coisa que eu já estou realizando, né? Desse agora. Eu tinha colocado, né? Tenho na minha vida hoje, né? Mais de 5 clientes regulares dos meus tratamentos terapêuticos que estão adorando, né? E aí eu já tô com três clientes Uau! e tudo. Eu disse, meu Deus, se passar dessa quantidade aqui, eu não vou dar conta. Eu não tô colocando essa cara, mas eu não vou tarefada do. Mas assim, Muito bom. para 5 eu já tô quase concluindo, vou colocar, está feito. Feito. E foi agora, nesse segundo módulo, né? Legal. E você sentiu assim que teve uma diferença de energia para um ciclo do outro? Não, realmente eu não senti, não. Não sei se é porque, assim, desde o início eu me engajei mesmo para valer, sabe? Foi assim como se fosse Entendi. verdade, né? Eu Aham. só... E você sentiu que teve uma diferença, por exemplo, da energia da turma? Uma turma tem uma energia assim, outra turma tem uma energia assado? Não, sabe por quê? Eu vou confessar, porque eu quase não participei dos encontros, assim, com as turmas, com todo mundo. Então, assim, eu ficava muito mais assistindo. E, assim, teve duas colegas, assim, que eu acabei me identificando mais, que foi com a Dani e com a Elizabeth, né? Porque, assim, coincidiu dos momentos que eu estava participando, elas também estarem, e aí a gente acaba criando essa sintonia, aquela torcida, assim, uma pela outra, para que a outra também manifeste, né? Aquilo que está desejando. Então, foi assim, nesse segundo, eu me identifiquei muito com elas, a Elizabeth, porque ela também estava continuando, né? E ela também foi da turma anterior e continuou. Então, assim, a gente ficou, nossa, tomara que ela consiga. A gente fica assim, naquela torcida, desejando para que o colega também consiga. Agora, assim, com os outros nem tanto, eu acho que é porque eu pouco participei junto com a É. turma toda. Pode ter sido por Aham, isso. Mas, aham. mas Isso, tá. E uma pergunta aqui que eu quero te fazer: o que não pode faltar na sua lista? Você considera que tem algum item que seja principal? Ou assim, olha, isso daqui não pode faltar na minha lista. O que é? tem. É, tenho na minha vida hoje uma linda e profunda conexão com o universo. Ah, Eu coloco tudo, mas isso eu não deixo de colocar. Porque eu acho que, inclusive, é esse momento em que eu paro e que faço tudo isso, é um momento também em que eu estou fazendo um processo de uma comunicação maior, né? Dessa conexão maior. Então, assim, tem os elementos que estão muito mais voltados para isso, a conexão com o meu corpo, uma relação amorosa, nutritiva e respeitosa com os meus filhos. Também eu faço questão de estar colocando isso. Uma outra coisa assim que também assim eu faço questão é que normalmente eu estou concluindo ela justamente colocando que eu tenho na minha vida hoje o Criador de tudo que é. E
esse criador, né, está cada dia manifestando mais os itens da minha lista. Então, assim, eu faço questão de estar fechando com isso, né? Aí, quando a gente tirava foto que mandava na atividade, que a gente colocava energia na matéria. Então, o que estava acontecendo? Como eu não estava mandando umas fotos, eu fazia questão de colocar embaixo energia na matéria. Energia na matéria. Então, está feito, gratidão, gratidão. Eu falei assim, eu não estou fazendo lá, mas eu estou fazendo aqui no caderno. Porque nem sempre dava para poder estar mandando as fotos, né? E outra coisa Sim. que você colocou, né? Com relação à facilidade. Não sei se você lembra, a gente conversou um dia, né? Aí você, Dini, eu tô com dificuldade no Stan, eu preciso, né, ter uma maior facilidade em relação ao uso e à comunicação nas redes. E aí, por que você nunca, você foi e deu uma sugestão na análise, por que você não coloca que você tem mais facilidade? Aí eu passei a colocar, né? Tenho na minha vida hoje facilidade, mais confiança, né? Para me comunicar nas redes sociais. Porque, assim, acaba que a gente usa, assim, muito... Eu uso muito desfloradamente, eu quase não entro e tal. E, assim, com as terapias agora, eu tenho que usar mais, eu tenho que entrar. E aí eu disse, meu Deus, eu tenho que criar essa facilidade. Só que eu não estava tendo tempo nem para explorar, né, as coisas. Então, assim, eu acho que inclusive hoje, né, esse bate-papo, essa coisa que está acontecendo aqui é um exemplo disso, que é um item também que eu venho colocando frequentemente e que eu já estou sentindo os resultados em relação a isso. Porque geralmente eu ficava, Lucas, me socorre, Laina, me socorre, que eu preciso fazer alguma coisa aqui. Eu acho que eu já venho conseguindo, né, conquistar também essa facilidade e essa confiança para lidar, né, com as redes. Redes, né? E agora fala uma coisa, se assim, uma pessoa de fora, o que que não pode faltar na lista de uma pessoa de fora? Um item assim, importantíssimo para ela. Ó, todo mundo tem que ter esse item aqui na lista. Qual que é, na sua opinião? Eu, na minha opinião, eu acho que dinheiro todo mundo quer, né? Então, dinheiro ainda tem que ter na lista, porque é muito que a gente quer. Agora, essa questão da conexão com o universo, com o Criador, com cada um, com aquilo que as pessoas acreditam, eu acho que isso é fundamental, porque essa conexão é que te possibilita, inclusive, né, você parar para ver aquilo que é verdadeiro para você. E eu sempre colocava essa conexão antes de colocar a questão da realização profissional, do sucesso profissional. Olha, tudo isso eu acabava colocando, né? Estou colocando tudo aqui. Mas, assim, assim, é uma orientação que eu dou para todos. Não deixe de colocar essa questão dessa conexão. Então, para mim foi muito importante isso. Tanto a conexão comigo, com o meu corpo, como a conexão com o universo, eu acho que elas são coisas assim que eu oriento que não deixem de estar colocando isso. Porque, inclusive, eles são elementos que vai estar facilitando para você conseguir até ver aquilo que é verdadeiro para você, que é aquilo que realmente te interessa estar colocando nessa lista, né? Entendi, muito bom, que legal. E aí, você acha que, bom, você participou de um ciclo, aí depois você escolheu participar de novo. Você acha que valeu a pena para você o Muito, Manifesta 21? muito, muito, muito mesmo. Não, eu te digo assim, é do fundo do coração mesmo. Foi muito importante isso. Eu só tenho muito a agradecer a você. Inclusive, assim, eu acho que era uma coisa que eu estava precisando. Eu vim buscando alguma coisa nesse sentido, porque eu já acreditava de tudo isso. Só que eu não tinha uma metodologia, uma forma de estruturar. E olha que eu sou conhecida como metodóloga. Tudo tem que ter um métodozinho, uma estratégia. E nisso eu consegui identificar no seu trabalho justamente isso. Um método, uma forma de estruturar aquilo que eu estava desejando, que eu estava manifestando. Porque, olha, não é você colocar e esperar cair do céu ou que o universo faça as tramas dele para que as coisas aconteçam. Mas é porque para o seu próprio consciente, ele está te orientando no que você deve estar fazendo para você estar alcançando isso, para você ouvir mais a sua intuição, para você orientar os seus caminhos. Porque eu não fiquei parada. Mesmo o dinheiro inesperado,
para que ele acontecesse, eu tive que ir lá. Eu nem sabia que eu ia receber, mas eu tive que ir lá, eu tive que conversar com a pessoa e tudo. E na hora eu vi minha intuição. Por que você não procura fulano? E eu fui, você tá entendendo? Então, assim, a lista, ela não é para você ficar esperando cair do céu, como muitas vezes a gente pensa. Mas é para que você oriente as suas próprias ações para que as coisas aconteçam, É né? Eu acho colocar energia na matéria, literalmente, né? energia na matéria. É literalmente isso. Por isso que eu passei a colocar no meu caderno. Se eu não estou tirando na foto e não estou colocando lá, para a Dini tá vendo, mas eu estou colocando aqui no meu caderno. A energia na matéria. Não sei se dá para ver, ó. Energia na matéria. Dá para ver aí? No Dá, finalzinho, né? Na tá. matéria. Tá feito, tá feito, tá feito. Sim, gratidão, energia na matéria. Isso. Sim. Então, Uau. porque é justamente isso. Você colocar energia na matéria é justamente você partir para a ação. É você colocou, você estabeleceu isso como meta, né? Só que a gente não usa o nome meta, a gente coloca os itens da nossa lista. E, na verdade, são metas que você está colocando para que o seu próprio, a sua intuição, a sua centelha, né? Ela vá trabalhando nesse sentido, de você conseguir manifestar, né? E o que é muito legal é que, assim, às vezes tem muitos métodos que é assim, coloca um item, E coloca dois itens, pega uma foto, pega isso. Só que, assim, quando você pensa numa vida feliz, numa vida funcionando como um todo, não é uma coisa só ou duas. Não é só o seu carro, não é só um dinheiro inesperado. É você feliz, é você com conexão, é você com a sua alimentação saudável, o seu corpo forte. É tudo um conjunto de coisas. Então, a lista ela traz assim, como é que eu quero que minha vida esteja? É como eu falo para vocês que é como se o universo tivesse não te conhecesse, pegasse aqui um pedido seu e falasse assim, o que essa pessoa quer na vida dela? Ah, então deixa eu começar a colocar essas coisas. Então não é uma coisa, não é a casa e o carro, não, é um conjunto de coisas. E esses 20 itens, ele traz a gente num hiperfoco que a gente não tem tempo para criar mais nada que não seja os itens. É é, tipo assim, cara, o nosso cérebro, o nosso campo todo, ele fica muito focado em manifestar a nossa lista e a gente começa a viver a nossa lista sem que a gente esteja percebendo. E as coisas começam a chegar para nós. É o processo de colocar energia na matéria. E isso é é muito legal e que bom que você viveu isso. E foi justamente isso, assim, a gente começa a se tocar, o caso da alimentação mesmo. Assim, por mais que você fica no dia a dia, que você não tem tempo para fazendo as coisas, você quer alguma coisa que seja prática e tal, mas de repente você coloca assim, poxa, eu tenho uma conexão maior com o meu corpo, eu estou pedindo essa conexão maior com o meu corpo, eu tenho que ouvir ele. Será que realmente essa alimentação que eu dou, esse alimento que eu estou escolhendo nesse momento, ele vai estar servindo para nutrir ele antes de tudo? Então você começa a agir em função daquilo que você está desejando, porque não é só você escrever, é você sentir, pensar, mas agir também em função daquilo que você está querendo, né? Então eu acho que tem muito disso. E assim, a gente de repente dá conta, poxa, eu toda a vida eu sonhei muito, eu procurei realizar todos assim, os meus sonhos, eu busco muito isso. Mas assim, eu encontrei uma forma de fazer isso de uma forma que fosse mais fácil, que fosse divertida, fosse lúdica, sabe? Então, para mim foi muito bacana, valeu muito fazer essa formação com você. E agora uma pergunta bem legal. Tem pessoas que têm dúvida. Será que eu faço isso? Será que vai funcionar para mim? Será que vale a pena? O que que você falaria, Jaci, para essas pessoas que estão com dúvida se o Manifesta 21 vai funcionar para elas ou não? Eu diria que faça. Olha, faça, porque não é só assim você ter a facilidade de encontrar essa metodologia como eu estou falando, mas é uma forma de você fazer uma reprogramação para que você trabalhe essas questões em função dos seus próprios interesses. E assim, aquilo que eu investi, eu nem me lembro mais quanto foi, mas aquilo que eu investi para poder estar fazendo a formação, tanto a primeira como a segunda, eu recebi muito mais do que isso, né? Foi assim, muito mais mesmo de um único item que eu recebi, e muito mais. E foi rápido. E teve outras coisas que são ganhos que não é possível de serem mensurados, né, quantitativamente. Mas assim, mas que eles têm um significado para mim.
E que isso demonstrou que foi um investimento que vale a pena. Por isso que, assim, eu recomendo super, faça mesmo. Porque você pode ter certeza que você vai ter resultados. Eu tive resultado. É tanto que eu já peguei, já fui fazer outro. Estou fazendo outro ainda, viu? É porque eu não tive tempo de colocar em prática. Mas eu já estou fazendo outros cursos com a Dini. Justamente assim, porque foi muito bacana ter feito. Eu gostei muito. Eu recomendo, assim, que faça. Não, não tenha dúvida, não. Pode ter certeza que você vai ter retorno. Ai, que legal, Jaci. Gratidão, querida. Eu espero que do mesmo jeito que a Gividal foi uma porta de entrada para você, que você seja uma porta de entrada para outras pessoas também, porque é uma bênção, né? Participar de tudo isso, é uma bênção esse autoconhecimento. É como você falou, tem coisas que são imensuráveis, você descobrir coisas sobre você, você expandir a sua energia, você criar uma conexão com o universo, com o todo, são coisas imensuráveis. Essa reprogramação é muito linda e tem coisas que, é o que você falou, a gente não consegue medir em reais, em valores, né? Mas são coisas que você ganha que não tem preço, né? Você vai criando uma facilidade, uma conexão na sua vida, as coisas vão se desenrolando e isso é maravilhoso, isso realmente não tem preço. Não tem, não. Já se... É um Pode falar, querida. Não, é uma questão que você colocou aí que, assim, que me passou realmente. Uma outra questão é o tanto que você passa a se conhecer mais a partir disso, né? Não é só uma questão de você estar colocando aquilo no papel, mas é uma questão de você também refletir sobre por que que isso é importante para mim, por que que eu estou colocando isso, né? E aí você percebe o tanto que você age em função do momento, dos sentimentos que você está agindo, em função das suas crenças e coisas que você precisa reestruturar, reelaborar para você começar a entender a vida de outra forma. Então, assim, tem todo esse conjunto de questões que acabam reforçando a partir do momento que a gente participa do curso. Uhum. E você quer fazer alguma pergunta para mim? Alguma coisa diferente que você não perguntou? Alguma questão? Fica à vontade. Não, Dini, assim, eu acho que é porque assim, o contato é tão assim, a gente, né? Porque ainda tem outro detalhe, né? Que a gente ganha uma amiga, viu? Muito bacana mesmo. Assim, uma pessoa que a gente pode estar contando. E assim, não tem, realmente não tem, não. Eu acho que o material que fica disponível lá pra gente, a gente vai tirando dúvidas, você está sempre aberta para poder estar atendendo a gente. E é uma coisa difícil da gente ver nesses cursos, é esse atendimento assim tão próximo que você tem. Ah, isso que eu Então, queria te perguntar. Você sentiu que você teve suporte? eu senti. É isso, e foi esse suporte que fez com que eu fizesse assim aquela questão da continuidade, porque a gente tem muitas vezes a gente acaba entrando nos cursos e você não tem essa regularidade, essa frequência. Eu criei o hábito de fazer mesmo a lista, não foi porque foi 21 dias, não. Foi porque eu sabia, ó, Dini vai me perguntar, né? Então deixa eu já fazer isso aqui logo, que eu vou estar com o dia ocupado. E aí, no início era dessa forma, só que quando depois você vai gostando tanto e você vai fazendo, sabe? Então foi muito, muito importante esse suporte, esse atendimento, assim, que você dava de estar acompanhando. Eu me senti assim, mesmo não estando participando todos os encontros presencial, mas eu sentia como se eu fizesse mesmo parte, que você estava ali, estava dando assistência. Então, e assim, a dúvida que eu tinha eu já colocava na hora lá, e você na hora estava sempre presente, né? Sanava. Então, assim, isso foi muito, muito importante no curso. E normalmente não é assim, eu participo bastante de alguns cursos, e normalmente não tem esse tipo de atendimento tão contínuo, tão frequente assim que você acaba dando pra gente. Isso foi muito importante. Que ótimo. E eu faço muita questão de fazer isso porque, assim, são 21 dias, não é muito, também não é pouco. É um período considerável para quem está criando um novo hábito. E eu sei que dentro desse nosso assunto, é muito comum as pessoas se sabotarem. Então, assim, faz 1, 2, 3, passa e sabota. Aí no terceiro dia ela perde o engajamento
de todo o ciclo dos 21. Puxa vida. Então eu faço questão de estar ali com todas vocês, de chamar. E aí, gente, ó, sinceramente, se vocês não estão dispostas a fazer, nem entra no Manifesta 21, porque eu vou cobrar você, eu vou comer o seu juízo, porque eu quero ver você manifestar. Eu escolho, eu sei que funciona, então é só você fazer que vai funcionar, né? Então eu realmente faço questão de dar esse suporte, eu sei que é diferenciado, porque eu vim de um espaço bem contraído e eu escolho que qualquer pessoa que chegar até a mim, que ela expanda o espaço dela. Por isso que eu faço com tanto amor e dedicação tudo isso. E a gente, viu? A gente sentiu isso muito presente mesmo. E assim, não é fácil no início você arrumar tempo para você fazer. Você imagina o que é? Dá quatro folhas, mais ou menos, para você estar escrevendo todos os dias. E assim, o outro detalhe é você sentar e fazer todo, né? Que é uma outra dica que eu acho que, assim, que é super bacana. Não é você anotar um item e você sai, não. É você se concentrar e sentar e fazer tudo. Quando você faz isso, você tem que ter um tempo ali para você estar fazendo. E na vida da gente é muito corrida. Então, é um compromisso que a gente acaba, né, assumindo de estar fazendo isso. Eu acho que isso foi muito, assim, muito bacana e foi muito em função desse suporte que você dá pra gente, né? E muito disso que a gente acaba manifestando. Jaci, querida, olha, eu quero te dar os parabéns. Você realmente foi fora da curva. Uma pessoa que entrou e estava ali, ai, será que vai, será que não vai? Começou a fazer. A gente fez a sua análise, foi linda a sua primeira análise. E você não participou de quase nenhum encontro, mas você manifestou, tipo, no terceiro dia e continuou manifestando. E aí depois você fez de novo o ciclo, fez a sua nova análise, que foi muito linda também, a sua outra análise, né? Foi bem profunda. Foi. Análise de lista, gente, a gente bate a lista todinha para ver ali, ó, o que que é, o que que não é, o que que é para melhorar, o que que é para colocar, o que que é para tirar. A gente faz isso e a gente trabalha as questões da pessoa que estão impedindo ela de manifestar aquilo que ela quer. Então, nesse segundo, você conseguiu participar um pouquinho mais, mas também não foi tanto assim. Mas Também. mesmo assim, você se manteve recebendo a energia de tudo isso. Então, eu fiz muita questão de fazer essa entrevista com você, para que as pessoas saibam que mesmo de longe, se você escolher, você consegue receber a energia que está disponível. Gratidão por tudo, gratidão por ter refeito tudo, gratidão pelas suas manifestações, né? A minha cura é a sua manifestação é a minha manifestação. E eu espero que você manifeste infinitamente mais. Não pare de fazer a sua lista, Então, hein? vou parar. Compromisso, viu? Compromisso contigo, um compromisso comigo mesmo. Assim, isso virou mesmo um ritual na minha vida. Eu faço isso com o maior prazer mesmo. Arrumo tempo onde eu não tenho, mas eu tenho que dar conta disso. Porque é muito. Então, eu acho que é isso, né, querida? Cara, você foi muita contribuição, viu? Muita contribuição. E a gente ainda vai se ver muito mais. Eu escolho fazer mais uma entrevista com você com um monte de outras manifestações. Beleza. Um beijo, querida. Tchau, tchau. 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 Tchau, pessoal. Universo, como posso ser mais feliz e grata? Gente, a Jaci realmente foi uma aluna muito diferente, que eu fiz bastante questão de trazer aqui. E para você que está assistindo essa entrevista, saiba que nesse exato momento eu estou fazendo aulas gratuitas para você já aprender a começar a estruturar a sua lista. Se você está me vendo no YouTube, aqui embaixo tem um link na descrição, ou para você entrar num grupo de fila de espera, ou para você entrar já no Manifesta 21. Então, de qualquer forma, entre em contato comigo pelo Instagram, pelo meu WhatsApp e saiba aí quando que vai ser a próxima turma, porque quem sabe você entra e com certeza se você entrar, você também vai manifestar, ok? Eu sou a Dini e eu vejo você no próximo podcast Manifesta. Tchau, tchau.